Queridos, amados, amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção, canal da Igreja Apostólica Semeando Unção, este canal que traz a palavra de Deus com a sua unção. E nós entendemos, compreendemos que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os seres humanos. E neste canal convidamos a todos para se inscrever. Você que não é ainda inscrito, por favor, se inscreva. Compartilhe com os amigos, com os irmãos, os nossos vídeos. Por favor, participe do canal. Tenha em mão aí também um caderno, uma caneta, para que você possa escrever os versículos que nós iremos falar agora. Estamos no capítulo 12 do livro do Apocalipse, e você pode entender e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos para o livro do Apocalipse, queridos? Vamos para a Bíblia. Vamos ler aqui o primeiro capítulo e versículo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja e ouça que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para conosco, seu povo, nós, os seres humanos. No livro de Apocalipse, capítulo 12, no versículo 1, iniciamos a nossa leitura mediante o estudo do Apocalipse. Vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Veja ou se entenda a boa vontade agradável de Deus. No capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 e 2, fala de uma mulher que foi escolhida e ela estava grávida. Possamos entender, compreender a respeito desta mulher, que fala lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 28, desculpa aí, e diz assim, e vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui fala a respeito da escolhida, a mulher graciada entre as mulheres, uma jovem, virgem, conforme está escrito em Isaías, e a virgem considerará e dará à luz a um varão, e colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. A esta mulher foi escolhida para dar à luz a Cristo. Uma mulher tinha que ser escolhida, e foi essa aqui. Foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Como diz a Escritura, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 2 de Apocalipse 12, fala a respeito da coroa. Ele tinha 12 coroas. Ele quem? Aquele que estava no ventre da mulher. Aquele que estava no ventre da mulher que brilhava como o sol. E tinha e tem o poder de pisar como a lua debaixo dos seus pés. E no versículo 12, possamos entender e compreender a revelação da palavra de Deus. Lucas capítulo 6, no versículo 12, olha o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Veja, queridos irmãos, Apocalipse 12, versículo 1 e 2. No versículo 1 e 2 fala da mulher que deu à luz ao Cristo Jesus, o Filho de Deus.
No versículo 1 e 2 também fala que esse ser, esse ungido, esse escolhido desde a fundação do mundo, ele tinha e tem o poder das 12 coroas. Aqui em Lucas 6, versículo 12 e 13, fala que Jesus Cristo, que tem as 12 coroas, Jesus Cristo entrega a 12 coroas para 12 homens, 12 discípulos, e colocou e chamou de apóstolo. Veja que a profecia de Apocalipse 12, versículo 1 e 2, aqui mostra em Lucas capítulo 1, 28 e Lucas 6, 12. Sim, queridos amados irmãos, aqui dá um exemplo da revelação do Apocalipse 2, Apocalipse 12, versículo 1 e 2. Prosseguindo na leitura, vamos para o versículo 3 do Apocalipse. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Veja ou se entenda, quando a revelação fala um dragão vermelho, sabemos que o Império Romano naquela época, a sua bandeira era vermelha. E muitos ditadores pelo mundo afora gostam da bandeira vermelha porque para eles representa poder sobre os seres humanos. Na época do Império Romano, eles governou a terça parte do planeta Terra, eles governavam. E uma da parte do governo romano era Israel, que tinha por rei o rei Herodes, o Grande. Se Roma governava a terça parte da terra com a sua cauda, também tinha poder sobre o rei Herodes. Possamos entender, compreender isso, o que a Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 3 e 4. Mas possamos entender também em Mateus capítulo 2, versículo 16 e 17 e 18. Vamos lá. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todo o seu contorno, e de 2 anos para baixo, segundo o tempo da diligentemente inquiria dos magos, diligentemente inquiria dos magos, ou seja, da voz que o mago expressou para ele o acontecimento do nascimento do Cristo. Veja que Herodes, junto com o Império Romano daquela época, essas serpentes vermelhas, esse dragão vermelho que dominava a terça parte da terra, com sua cauda destruiu as criancinhas e junto com ela as suas famílias, porque muitos morreram naquela época. Aqui, irmão, aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, já está falando do grande dragão, o grande dragão, o Império Romano, junto com Herodes, que destruiu, tentou matar a criança recém-nascida, tentou matar Jesus de qualquer jeito, mas não conseguiu. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Aí possamos entender, lá de novo, prosseguindo na leitura do Apocalipse, vamos para o versículo 5. Versículo 5 agora. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro,
e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja, ouça que Jesus disse: foi-me dado todo o poder. Veja que Jesus disse: assenta-se à minha direita para que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. É um salmo. O salmista disse isso. Agora, o versículo 5 de Apocalipse 12 traz duas revelações. A revelação do nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e traz também a revelação da sua ressurreição, porque ele nasceu, o dragão quis devorá-lo. Ele cresceu, se tornou homem e morreu e ressuscitou. Na sua ressurreição ele foi levado para Deus e para o seu trono. Isso é duas revelações em um só versículo, em Apocalipse 12, versículo 5. Vamos para o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse, versículo 6 de Apocalipse 12, traz a mesma revelação, a revelação do fugir, a revelação do ir para o Egito, que está escrito em Mateus 2, versículo 13. Mateus capítulo 2, versículo 13 fala exatamente disso. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora lá até que eu te diga, porquanto Herodes há de procurar o menino para matar. Veja que o dragão, veja que a serpente estava à procura do menino para matar. Por quê? Porque a serpente sabia que o menino tinha e tem o poder da salvação nas mãos. A serpente sabia que Jesus Cristo tinha e tem o poder nas mãos da salvação. Vamos para o versículo 7. No versículo 7 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Irmãos, no versículo 7, 8 e 9 de Apocalipse 12, traz a revelação a respeito da derrota do nosso adversário, a derrota do dragão. Sabemos, compreendemos que a derrota do dragão foi na cruz. Na cruz de Cristo foi onde Deus venceu a serpente perigosa, o diabo, Satanás. Foi na cruz que, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, abriu os braços, ali sim foi a grande vitória de Deus. Mas aí, a respeito do versículo 7, 8 e 9 do Apocalipse 12, possamos entender e compreender lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, Lucas 10, versículo 18. O que está escrito em Lucas 10, versículo 18? Diz assim a palavra de Deus: e disse Jesus, no caso, e disse-lhe: eu vi Satanás como raio caindo do céu. Aqui em Lucas 10, 18, Jesus fala que ele viu Satanás caindo como raio sobre a terra. Só que aqui não dá exemplo de dia, hora, milênio, século.
tempo nenhum. Ele apenas fala que ele viu Satanás caindo do céu. Agora, uma coisa é certo. Jesus Cristo foi preparado desde a fundação da Terra, do universo. Antes que houvesse algo em existir, Jesus já era. Então não dá para saber quando, o dia e a hora que Jesus viu o diabo, Satanás, caindo como um raio sobre a terra. Mas em 1 Pedro, vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8. O que está escrito lá em 1 Pedro? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa devorar. A qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala que nós temos um adversário que está nos rodeando para nos devorar. Não sabemos o dia e a hora da queda dele, mas sabemos que se nós permanecermos em fé venceremos, porque Cristo é conosco. A mesma coisa a mesma palavra, na verdade, você pode ler em Mateus, capítulo 12, versículo 13, versículo 43, o que diz a palavra de Deus. Quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Veja, ouça, entenda. Satanás, o diabo, caiu do céu. Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago sobre a terra. Em 1 Pedro 5:8 diz que é um leão que nos rodeia para nos devorar. Em Mateus capítulo 12, versículo 43 diz que o espírito imundo fica procurando casa para morar, para repousar. Ou seja, Apocalipse capítulo 12, versículos 6, 7 e 8 traz uma revelação que devemos ser o quê? Ser valente, ser forte em Cristo, permanecer em Cristo, para que a revelação do Apocalipse 12, versículos 7, 8 e 9 venha se cumprir na nossa vida e nós possamos vencer também, porque maior quem está conosco, que é Cristo, do que está no mundo, que é as forças das trevas. Prosseguindo na leitura do Apocalipse, vamos para o versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. O que está escrito no versículo 10? E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegado a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nosso irmão é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Que maravilha, irmão! Que maravilha! Agora se você que está aqui no canal do YouTube, olha que maravilha de palavra. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que Cristo, Filho de Deus, ele venceu, porque ele é justo.
Ele é bom, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo, aquele que nasceu no ventre de uma mulher, Ele é maravilhoso. E Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, fala disso. Agora se nós sabemos que Cristo é o nosso advogado diante de Deus, possamos também ler lá Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 28. O que diz assim em Mateus? Porque isto é o meu sangue. Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Veja, ouça, entenda que no capítulo 12 de Apocalipse, do primeiro versículo até o versículo 11, está falando de Cristo. E no versículo 11 fala que o sangue de Cristo é a diferença. Aí nós possamos ir para Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 28, e fala que o sangue de Cristo que nos lava de nossos pecados. Que maravilha, irmão! Que maravilha! Então, se você ler Apocalipse 12, versículo 10 e 11, no versículo 11 fala disso, irmão. Fala. Aqueles que amaram Cristo, seu sangue os lavou. Que maravilha! Vamos prosseguir na leitura do Apocalipse. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dado à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebentar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Agora, se você, irmãos e amigos, Apocalipse capítulo 12, versículo do 12 ao 17, fala da perseguição, da guerra que o dragão, o Império Romano, Herodes o Grande e muitos ditadores que vieram depois dele lutou contra a mulher, o seu fruto, que é Jesus Cristo, que estava lá mediante a vontade de Deus, e a sua descendência. Aí nós possamos ler em Mateus capítulo 26, glórias a Deus, Mateus 26, que ele fala gloriosamente, ele diz gloriosamente, irmão, ele fala, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado em remissão de pecados para muitos. E digo-vos, desde agora não bebereis desse fruto da vida, até que aquele dia o beba novo conosco no reino do Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Veja a respeito do sangue
de Cristo. O sangue de Cristo que purifica os seres humanos do pecado. Agora você fala, mas espera aí, o dragão perseguiu a mulher, e a mulher pegou asas e foi para o deserto. Você sabe a história de Maria, José e a criança. Agora nessa época, você pode visualizar em Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo ele retirados, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: toma um menino e foge com sua mãe para o Egito, porque Herodes procura matar o menino. Veja, ouça que a serpente cavou, matou. Veja que a terra abriu a sua boca, e abrindo a sua boca, recolheu-se dezenas de centenas de crianças que Herodes matou. Herodes, aquela serpente, junto com o Império Romano. Mas aí, irmãos, queridos irmãos, se você analisar Apocalipse 12, versículo do 12 ao 17, a mulher venceu. A criança que estava no ventre da mulher e veio a nascer, venceu. José também venceu. José, marido de Maria, venceu. Mas por que eles venceram? Porque Cristo estava presente. O Filho de Deus estava presente naquela família. O Filho de Deus nasceu naquela família. E isso foi o suficiente para a mulher vencer, para José, o carpinteiro, vencer. E aí, irmãos, se você analisar no versículo 17, nós lemos do 12 ao 17. No versículo 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. Foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí no versículo seguinte, você pode entender, compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque assim, se você lê, queridos, Gênesis capítulo 22, você vai ver que em Gênesis capítulo 22, versículo 17, já falava da ressurreição de Cristo. Se você ler Atos capítulo 1, você vai ver a ressurreição de Cristo. Agora, se você procurar entender os remanescentes da semente, de Cristo. Vamos dar uma olhadinha lá. Eu falei de Gênesis, hein? Mas aí, Gênesis o quê? Gênesis 22, 17. Vamos lá. Gênesis 22, se eu achar aqui 22, cadê o 17? Deixa eu achar aqui. Que deveras te abençoareis, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. É a tua descendência, pois soirá a porta dos seus inimigos. Isso é a descendência de Cristo. A descendência do ventre daquela mulher, que é o nosso Jesus Cristo. Entenda, compreenda isso. Ele tem o poder de multiplicar a sua descendência como a areia da praia e como as estrelas do céu. Você entendeu?
Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aí você lê o capítulo 1 de Atos, aí você vê a descendência do Filho de Deus. Aqui em Atos capítulo 1, já inicia o remanescente. Após Atos capítulo 1, foi gerando gerações, foi seguindo gerações, e chegou até nós, os remanescentes, os seguidores de Cristo, o Filho de Deus. Por favor, lê o Atos capítulo 1 completo, tá bom? É grande, mas dá para você ler. Você vai ver os remanescentes do Cristo Jesus, o Filho de Deus, aqui em Atos capítulo 1. A vocês que estão no canal, muito obrigado. Nós lemos Apocalipse, nós lemos Apocalipse 12, está aqui Apocalipse 12, nós lemos Apocalipse 12, do versículo 1 até o versículo 17. E nós falamos a respeito da profecia e da revelação. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, com um parente, e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo, um abraço, Igreja Apostólica Semeando Unção, aqui no canal Semeando Unção. Que Deus abençoe todos.